Olá pessoal, hoje eu vim falar a respeito de um tema que eu falo bastante aqui, que é sobre obesidade, e um outro que eu também falo, até porque quando a gente fala de obesidade, a gente fala muitas vezes de situações que se alteram com a obesidade, e uma delas é o quadro de resistência à insulina. Então eu vou falar aqui nada mais, nada menos do que a relação da obesidade com a resistência à insulina, e você vai ver a mediação desse processo por meio dos fatores inflamatórios. Só que é claro, vou te mostrar já uma imagem para ajudar a explicação, para você entender de maneira mais clara. Antes, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva no canal. Se você não me conhecia, eu sou nutricionista. E é isso, você vai acompanhar muitos conteúdos por aqui além desse. Inclusive esse conteúdo aqui, para quem aí não acompanhava o canal, né? Nesse mês de novembro eu estou liberando vídeo todos os dias. E é tanto conteúdo, porque em outubro também já liberei vídeo todo dia, que eu fiquei na dúvida se a imagem, que é essa daí, se eu já tinha explicado para vocês. Por que a dúvida? Porque a fonte dessa imagem, né, tá logo ali abaixo, é desse ano de 2022, nesse mesmo artigo aí tem uma outra imagem, e essa outra imagem eu já utilizei em um vídeo. Então a dúvida foi, essa imagem aqui de agora eu também já expliquei? Bom, eu dei uma pesquisada aqui no canal nos vídeos recentes e abri alguns vídeos para confirmar e eu não encontrei essa imagem ainda explicada. Então espero que eu ainda não tenha explicado, então bora explicá-la agora. Seguinte, o que acontece? Aqui nós temos então, né, o indivíduo com obesidade. E o que acontece, pessoal? O tecido adiposo, né, que todo mundo tem, ele acaba tendo uma função endócrina. Isso porque, né, diferente do que as pessoas conhecem pelo básico, né, do tecido adiposo armazenar gordura, mas essa gordura armazenada ali, esse tecido adiposo, na verdade, né, a gordura é armazenada no adipócito, e o adipócito ele tem a função não somente de armazenar gordura, mas ele também acaba tendo uma função endócrina, como eu falei, porque ele libera substâncias, né, citocinas, como são provenientes do adipócito, também chamadas de adipocinas ou adipocitocinas. Então essa liberação de substâncias tem impactos metabólicos, que é o que você vai entender aqui, porque o que vai acontecer, né? No indivíduo com obesidade, você tende a aumentar o estado inflamatório do organismo, o que é um assunto também, né, assim, super levantado por mim aqui, né, de que a obesidade é uma doença de base inflamatória. Ok, e aqui você vai entender como é que isso acontece. Bom, isso acontece por meio da ação da liberação de adipocinas, ou seja, substâncias vindas do adipócito, que ele está, né, hipertrofiado, ou seja, ele está com muita gordura. Então esse tipo de perfil de adipócito com muita gordura, um tecido adiposo com muito volume, ele tende a liberar citocinas pró-inflamatórias. Aqui a gente tem exemplos, né, como o MCP1, que é a proteína quimiotática para monócitos, que recruta, né, macrófagos para o tecido adiposo, e esse recrutamento gera, inclusive, né, aumento para o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa. Existe aí também, né, outras duas substâncias aumentadas, que é a IL-6, que é a interleucina 6. Então são substâncias pró-inflamatórias, ou seja, aumentadas no organismo, elas estão relacionadas com o estado inflamatório aumentado. E aí tem uma outra substância que é a leptina. Veja, a leptina não é nem que necessariamente ela seja pró-inflamatória de imediato. Na verdade, ela tem uma ação bacana porque ela induz a saciedade. Então, teoricamente, ela é inclusive um recurso ali, uma substância que pode ir contra a obesidade, porque se você está mais saciado, você come menos, você engorda menos. Só que no indivíduo obeso, né, porque assim, a leptina ela é liberada proporcionalmente ao tamanho do tecido adiposo, como um mecanismo de defesa até, né? Opa, se você está engordando, vamos te dar mais saciedade para que você não engorde mais. Seria um mecanismo de defesa, vamos colocar assim. Só que o indivíduo obeso, ele tem tanto adipócito, tanta gordura corporal, que ele vai liberar muita leptina. Só que nesse caso, a leptina, ao invés de ter o efeito proposto inicial, o organismo tem uma resistência e você não tem mais o efeito de indução à saciedade. Então aí nesse caso, a presença aumentada da leptina está relacionada com esse estado pró-inflamatório, entende? Bom, e aí você tem também uma redução em paralelo, como se não bastasse, uma redução de adipocinas anti-inflamatórias,
como essas que estão descritas aqui, né? Eu vou destacar a IL-10, que é a interleucina 10, que tem esse papel aí anti-inflamatório bem marcante, e uma redução também de adiponectina. Inclusive a adiponectina, ela está realmente relacionada a melhor sensibilidade à insulina. Só que aí, nesse caso, na obesidade, você tem menos dessa substância. Consequentemente, se você tem menos dessa substância, você piora a sensibilidade à insulina. Tanto é que, em conjunto, isso tudo que foi mencionado aqui vai gerar o quê? Uma resistência à insulina de forma sistêmica. Que é basicamente isso. Você inflama, você reduz o que melhora a sensibilidade à insulina, então o organismo passa a ter uma menor responsividade, uma menor sensibilidade à insulina. E aí a gente sabe que um quadro de resistência à insulina, detectado por exames de sangue, né, a gente pode tentar reverter esse processo. Então por isso que é importante o acompanhamento com o nutricionista, tá? Já que esses exames relacionados à resistência à insulina o nutricionista pode solicitar. Então o tratamento dietético é fundamental. E quando isso não é feito, quando esse olhar não é feito, esse acompanhamento não é feito, essa intervenção não é feita em tempo, a pessoa pode evoluir para um quadro de diabetes. Então por isso que é importante ter atenção a esse processo todo, que começa muitas vezes ali com um estado de acúmulo de gordura corporal. E um outro detalhe, né, antes de eu fechar, é justamente isso. As evidências científicas mostram, né, que realmente um indivíduo obeso, lembra dessas adipocinas que eu acabei de mencionar? Algumas são anti-inflamatórias, outras são pró-inflamatórias. Pois então, um indivíduo que é eutrófico, com um peso considerado como adequado, como normal, ele tende a ter mais liberação de adipocinas anti-inflamatórias do que as pró-inflamatórias. Enquanto que o indivíduo obeso, como nós vimos aqui, ele tende a ter as adipocinas secretando mais substâncias de ação pró-inflamatórias em detrimento das anti-inflamatórias. É isso que faz a grande diferença de muitas vezes, né? Não que pessoas magras não tenham problemas de saúde, nada a ver. Mas nesse quesito resistência à insulina, quem tende a ter, né, maior probabilidade de ter resistência à insulina, de ter o diabetes, né, tipo 2, conhecido como diabetes do adulto, que é vinda geralmente do estilo de vida inadequado, de uma má alimentação, quem tem mais propensão a ter essas alterações aí são as pessoas com obesidade, ao invés das pessoas ditas magras, tá? Lembrando novamente que a magreza também tem os seus problemas, tá? A gente tá falando aqui de um peso adequado, nem peso de mais, nem peso de menos. A gente tem que trabalhar em busca de um peso equilibrado. Bom, se você gostou, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário e você pode também clicar aqui embaixo no botão valeu, caso você queira e possa colaborar financeiramente aqui comigo. Muito obrigado, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.